Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8, tá? Por gentileza, você abrisse a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8, por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, tá? Lembrando, os irmãos estão entrando aí pelo Instagram, e eu vou só repetir, tá? Vou estar ministrando a palavra de Deus aqui no culto da Assembleia de Deus Vinde, no período da manhã. No período da manhã estarei ministrando a palavra aqui e também dirigindo o culto, tá? Então compareça, esteja conosco, será um culto sensacional. Gostaria de falar sobre um tema: a igreja nunca para. Esse é o tema que eu queria falar para vocês agora rapidamente. A igreja nunca para, irmão. Irmã, a igreja ela não para. A igreja ela não deixa de existir. Por maiores que sejam as perseguições, as lutas, os problemas, as adversidades, a igreja jamais irá parar. A igreja não para. A igreja ela continua. Pessoas estão se salvando, né? Principalmente durante essa pandemia. Muitas pessoas ouviram a palavra de Deus. Pessoas que nunca ouviram a palavra de Deus, ouviram a palavra de Deus. Pessoas que ignoravam, passaram a ouvir. Isso já é uma vitória. Se eles não aceitaram Jesus como Salvador ainda, mas pelo menos estão ouvindo a palavra de Deus. Pelo menos estão prestando atenção, dando ouvidos. E aí, meu irmão, para a palavra de Deus fazer um milagre na vida das pessoas que ouvem, é daqui para ali. Porque é assim que funciona. Se eu ouço a palavra de Deus, o Espírito Santo ganha uma oportunidade de trabalhar no coração e nas vidas. E é isso que está acontecendo. Pessoas que não davam ouvidos, hoje estão dando ouvidos, vão ouvir o Espírito Santo falar ao seu coração, e mais cedo ou mais tarde vão também aceitar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. É assim que funciona. Jesus ele passou 3 anos, meus queridos, ensinando seus discípulos o reino de Deus e preparando-os para enfrentar as piores perseguições que eles iriam enfrentar na vida. No final do seu ministério terreno, teve que amargar algo que aparentava a sua derrota completa. Se não fosse o seu mistério de ter que morrer na cruz do Calvário, Jesus enfrentou também a situação de ver seus discípulos fugindo com medo de serem mortos. Então Jesus, além dele enfrentar a morte, de morrer na cruz do Calvário, e aparentemente parecia que Jesus estava perdendo, estava sendo derrotado ali, né? Sua obra, a obra de Deus, parece que estava sendo derrotada ali naquela situação. Com certeza Satanás começou a bater palmas e se alegrar quando viu Jesus ali naquela cruz, pregado, morrendo. Com certeza ele pensou: estou aniquilando, acabando com o Filho de Deus, estou acabando com a obra de Deus para perdoar todos os homens. Se não fosse só a morte, que aparentava uma derrota do Cristo, também os seus discípulos, aqueles que passaram 3 anos sendo ensinados, aprendendo a palavra de Deus, os seus discípulos também fugiram com medo de morrer, com medo de perder as suas vidas, assim como Jesus. Mateus capítulo 26, versículo 31 diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus lhe disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca serás para mim.
Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de maneira nenhuma eu te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Olha, preste bem atenção nesse versículo que nós acabamos de ler para você. Os discípulos afirmando, dizendo: eu vou com você até a morte, eu não vou te negar, eu vou estar do teu lado, se você morrer eu morro também. Pedro foi um que falou, e Jesus disse: antes que o galo cante você vai me negar. Antes que o galo cante você vai me negar 3 vezes. Então os discípulos, segundo Jesus, né, antes de acontecer, Jesus já tinha profetizado, afirmado: vocês todos vão ficar dispersos, vocês vão fugir, vocês vão ficar com medo. Daí Jesus ele foi para o Getsêmani para orar e pede para que os discípulos fiquem vigiando enquanto ele vai orar. Diz assim o nosso capítulo 26, a partir do versículo 36. Então, em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, que se chama prensa de azeite. Foi ser prensado pela humanidade. E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levantando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Jesus se angustia. Jesus passa a ficar angustiado, atribulado, por causa da hora que estava prestes a chegar, meu querido. Estava chegando a sua hora. E ele orava da seguinte forma: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus está ensinando, está mandando os seus discípulos vigiarem. Jesus não está pedindo para os seus discípulos orarem. Detalhe, que todas as vezes que nós vemos pessoas pregando a respeito dessa passagem, diz que os discípulos estavam orando com Jesus e não aguentaram orar e ficaram dormindo. Não, Jesus não chamou os discípulos para orarem, chamou os discípulos para vigiarem. O texto é claro. Vocês fiquem aqui enquanto eu vou mais adiante orar. Vocês vão ficar aqui vigiando. Foi isso que Jesus falou: vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu beba. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: nem uma hora vocês podem vigiar comigo, né? Jesus está falando: vocês não podem nem vigiar uma hora comigo, vocês já estão dormindo. Então Jesus chamou os discípulos para vigiar, não chamou para orar. E eles não aguentavam nem vigiar, imagina orar. E Jesus então aproveita aquela situação para poder ensinar, que era o que ele fazia. Ele pegava as situações que ele se deparava e ensinava os discípulos. E ele ensina os discípulos da seguinte forma: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus mais uma vez foi orar. E orou da mesma forma: Senhor, se possível for, passe de mim este cálice sem que eu beba, mas não seja feita a minha vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos eram pesados. Então, deixando-os outra vez, orou pela 3ª vez. Jesus orando intensamente, porque sabia que era um momento complicado da sua vida ministerial. Repetindo também as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhe disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Tá? Então Jesus é entregue nas mãos dos pecadores para ser maltratado, morto, dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Jesus ele foi levado para o primeiro interrogatório, e o que eles tiraram de Jesus ali naquele interrogatório é de que Jesus era o Filho de Deus. Então essa foi a acusação que eles encontraram a respeito de Jesus, porque todo tipo de testemunha falsa
foi até lá, mas não conseguiram pegar Jesus em coisa alguma. Em que eles acusaram Jesus para poder matá-lo? De que era filho de Deus. E Pilatos, interessante, Pilatos, quando ele está ali conversando com Jesus, ele diz: você não vai se defender dos teus algozes, dos teus acusadores? E Jesus guardava silêncio. E ele querendo se livrar, porque sabia, e o texto é claro, porque ele sabia que os religiosos haviam entregado Jesus por inveja. Inveja. A inveja é o mal, meu irmão, que domina este mundo. É obra da carne, está lá nas obras da carne de Gálatas. A inveja, quando você começa a aparecer, meu querido, as pessoas vão começar a lhe invejar. Quando você começa a se destacar, as pessoas vão começar a lhe invejar. Quando você arruma emprego, se você tem pessoas que são invejosas em relação a você, vão começar a olhar para você de uma maneira diferente. Se você compra um carro, as pessoas começam a olhar para você de maneira diferente, porque são invejosas, invejam você, querem o seu mal, querem ver você morto. Assim como quiseram ver Jesus morrer por causa da inveja, as pessoas estão olhando para nós e querendo ver a nossa desgraça por causa da inveja. Inveja é muito mais do que querer ter o que as pessoas têm. É muito mais do que isso. É muito mais maligno. Ele quer ver a tua morte, a tua caveira. Isso é inveja. E essa inveja foi a inveja que matou Jesus. Os religiosos tinham, porque Jesus arrebanhava multidões à sua volta. Sabe? Então foi isso que proporcionou. Foi a propulsão para que Jesus viesse morrer na cruz de Calvário. Foi a inveja dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. E Pilatos lava as mãos. Por conta da festa, liberava um prisioneiro, colocou Barrabás e Jesus para poder ser apresentado ao povo. O povo olha Barrabás, Jesus escolhe Barrabás porque estava sendo incitado pelos principais sacerdotes, por causa dos religiosos que queriam a morte de Jesus. Então o povo inflamado começou a clamar: queremos Barrabás, solte Barrabás, crucifica Jesus, crucifica Jesus. Jesus é crucificado. Todo esse processo, desde o Getsemane, meus queridos, desde o Getsemane, não tinha mais nenhum discípulo com Jesus, todos fugiram, todos deixaram Jesus, todos foram embora, não ficou do lado de Cristo. E olha que eles tinham falado: olha, nós vamos ficar do lado do Senhor. Se for para morrer, a gente morre, mas a gente não vai negar. Mentiras. Todos foram embora. Pedro foi o que negou. Pedro foi um dos que negaram a Jesus 3 vezes. Jesus disse: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. O que era o canto do galo, irmão? Tem gente que achava que na região lá havia galo e galinha. Não existia galo e galinha na época, tá? O que era o canto do galo? Era uma expressão usada naquela época no Império Romano para se referir ao toque da trombeta pelo soldado romano, avisando a todos o final da terceira vigília da noite, ou seja, 3 horas da manhã. No primeiro século, assim, em Jerusalém, como em todas as cidades importantes denominadas pelo Império Romano, ou dominadas pelo Império Romano, esse toque da trombeta era conhecido como canto do galo. Canto do galo. Então, Jesus, ele disse: antes que o galo cante, ou seja, 3 horas da manhã, você vai me negar. E foi a última vez que Pedro negou, foi exatamente no momento em que o galo cantou, às 3 horas da manhã, que era uma trombeta romana avisando que tinha terminado a terceira vigília da noite, 3 horas da manhã. Então, 3 horas da manhã foi a última vez que Pedro negou Jesus. E ele amargamente, quando ele ouviu o toque, ele lembrou do que Jesus havia falado. E ele saiu entristecido. Saiu triste, amargurado. Eu neguei, realmente, não fui capaz. A Bíblia diz que ele saiu terrivelmente amargurado do coração, porque não sustentou sua palavra. Irmão, o pecador, se não tiver a força de Deus, se não tiver o Espírito Santo de Deus na vida, não sustenta a palavra que tem. Não sustenta. E Pedro, o pecador que era, e por não ser ainda dominado e cheio do Espírito Santo, negou Jesus 3 vezes e se afastou. E não só ele, mas todos os discípulos deixaram o mestre só. Mateus capítulo 26, versículo 55 diz: naquele momento disse Jesus às multidões: saístes com porretes e espadas para prender-me como um salteador.
Todos os dias eu estava no templo. Todos os dias eu estava no templo e me assentava convosco ensinando, e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos, deixando, fugiram. Todos fugiram. Não só Pedro, mas todos os discípulos fugiram. Deixaram o mestre só para morrer. Mas tudo isso para que se cumprisse as escrituras. Queria aqui concluir. Eu estou indo para a igreja já, para o culto. Jesus morre, e junto com sua morte, com certeza Satanás vibra por ter aniquilado a obra de Deus por meio do seu Filho Jesus. Parecia uma derrota completa, pois o mestre estava morto e todos os seus discípulos estavam dispersos, fugiram com medo. Acabou aquilo, acabou. Aparentemente acabou. Os religiosos talvez tenham ficado muito alegres, felizes. Acabou tudo. Todo esse movimento do Cristo, todo esse movimento, todos esses discípulos, essas pessoas que se levantaram ao redor desse homem, tudo acabou, desmoronou. Parecia uma derrota completa do mestre, pois ele estava morto e os discípulos estavam dispersos. Com certeza Satanás disse: eu venci! A obra acabou. A obra terminou. Mas eu quero dizer para você, meu querido, a obra não acabou, a obra não parou. A boa notícia para nós aqui nessa manhã é que a obra não acabou. Satanás, meu querido, ele vai tentar te derrubar, ele vai tentar te entristecer, ele vai te perseguir, ele vai tentar te matar porque ele te inveja, e ele vai usar os dele, ele vai usar aquelas pessoas que dão lugar a ele para querer te matar, te destruir, acabar com a obra de Deus na tua vida, acabar com o reino de Deus para você. Satanás, ele vai te atacar, porque a Bíblia diz que ele brama como leão, e está ao nosso derredor, bramando, tentando encontrar um espaço para poder entrar na nossa vida e querer nos acabar conosco, com a nossa fé, com a nossa vitória, com a nossa comunhão com Deus. Satanás, ele vai tentar, enquanto você tiver vida, ele vai se levantar contra você para tentar te destruir, acabar, aniquilar com a obra de Deus na sua vida. Provavelmente ele tenha te entristecido, ele tenha falado no teu ouvido, ele tenha enfraquecido a tua fé. Talvez ele já, com certeza, isso é fato, já enfraqueceu e entristeceu muitos, porque muitos já deixaram, abandonaram a igreja do Senhor, muitas pessoas deixaram a casa de Deus, muitas pessoas se entristeceram e pararam, encostaram a sua cruz, porque ouviram Satanás e o bradar, do rugido do falso leão, ouviram, se assustaram, ficaram com medo e deram para trás. A obra parece que acabou. Pode ter certeza, aquele teu parente que estava na igreja agora voltou para a cachaça, voltou para o barzinho, voltou à vida velha. Eu quero dizer para você que parece que a obra acabou na vida dele. Parece, mas não acabou. A obra de Deus não acabou na vida daquele teu parente, na vida daquele teu marido, no teu filho. A obra de Deus não acabou. A boa notícia é porque Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia. Jesus ressuscitou, ele morreu, mas ele ressuscitou. E junto com a sua ressurreição, ele ressuscitou também os nossos sonhos, a nossa vida, a esperança que um dia nós perdemos. Jesus ressuscitou tudo quando ele ressuscitou dos mortos. Então eu quero dizer para você, a obra de Deus não acabou na sua vida. Os sonhos que você teve, que você deixou para trás, encostou, pode voltar a sonhar, porque não acabou. Para você não acabou. Essa é a palavra de Deus. A obra de Deus não acabou. A igreja não para. A igreja não acaba. Satanás, ele tenta, mas ele não acaba. Jesus, então, agora faz um outro movimento depois que ressuscita. Começa a juntar novamente seus discípulos. Sabe por quê? Porque juntos nós somos fortes. Quando a igreja está junta, orando, buscando, se reunindo, se confraternizando, chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram, a igreja cresce e é vitoriosa. Então, tenha isso em mente, meu querido. Coloque isso no seu coração.
A obra de Deus não acabou na sua vida. Vai continuar para a glória do nome do Senhor. Recebe essa palavra no seu coração. Deus ainda tem uma obra na tua vida. Não encoste a espada, não. Vai, continua firme, resiliente, lutando contra o diabo. Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Ele vai fugir, tá?